Padre Toninho, obrigado pela grande graça de poder celebrar aqui com vocês, nesta 7ª noite da novena, uma alegria muito grande mesmo. E o Padre Toninho, como disse, também marca a minha história vocacional. Quando ele era ainda seminarista já, conviveu lá na paróquia São José e eu estava no grupo de jovens. Tive a oportunidade de conviver ainda com ele um tempo, quando era nosso Padre José Vianney, o pároco ainda lá na paróquia São José. E eu entrei numa congregação, como ele estava dizendo, que é a congregação do Padre José, que é das escolas de caridade, dos Padres Cavanes. E é interessante um pouco como que são esses caminhos de Deus, Eu queria ser camiliano. E eu cheguei ao Padre José e disse: Padre, eu quero ser camiliano, porque uma ministra da Eucaristia, quando eu era no grupo de jovens ainda, então nós fazíamos alguns desafios. E um dos desafios que nos havia sido proposto naquela ocasião era de poder visitar alguma pastoral, ou caminhar com alguém das outras pastorais. E tocou a mim acompanhar a ministra da Eucaristia na visita aos enfermos. E esta ministra, ela tinha um santinho de São Camilo. E naquela ocasião ela me havia dito: olha, São Camilo via no enfermo, no doente, o próprio Cristo. Então, por isso, cada cuidado, o toque, a maneira de se portar, de estar próximo, era com toda essa reverência, como que chegando até Jesus, E aquilo para mim foi surpreendente, foi algo totalmente novo. Eu nunca consegui imaginar que a gente poderia viver essa experiência de tocar em Jesus, de ver Jesus aqui. Porque eu ainda tão jovem, tinha lá meus 14, 15 anos, eu tinha a ideia de um Jesus glorioso, que eu aprendi na catequese, que tinha aprendido nas nossas orações, na Bíblia. Mas ver Jesus no humano, numa pessoa, e ali abriu um novo horizonte, que foi justamente essa semente da vocação. E chegando para o Padre José, eu comentei que queria ser camiliano, e ele respeitou e falou: olha, eu sou Cavanes, mas vem aqui e vamos ver o que a gente pode fazer, Ele se dispôs a me acompanhar. E na convivência com ele, então ele já tinha uma atividade um pouco diferente. Ele havia começado na paróquia o sopão da fraternidade, que era uma mesa aberta para as crianças que não tinham janta. Isso ali nos anos 95, 94, 95, 96, no comecinho ali, ele começou a promover esta janta. E aí eu passei a viver essa experiência de servir janta para o pessoal. E fui percebendo também que no carisma Cavanes se via a pessoa de Jesus Cristo no pobre, na criança, no jovem, naquele indefeso. E depois, anos depois, quando eu fui ver a fórmula da consagração nossa dos Cavanes, quando a gente vai se consagrar, entrando para a consagração, se pergunta: o que vocês querem, E a gente responde: servir a Deus na pessoa do irmão. Essa é a nossa fórmula de consagração, Servir a Deus na pessoa do irmão. E é bem a temática da novena nessa 7ª noite. Estar no amor de Deus. Permanecer no amor de Deus. E o amor maior do Pai para nós é Jesus. É o amor do Pai para nós. E no próprio Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz: se permanecerdes em mim, eu permanecerei em ti. Permanecei no meu amor. Permanecer no amor de Deus. Então, a maneira mais concreta que poderíamos talvez tirar assim, Eu tiro essa experiência para permanecer no amor de Deus, é permanecer no amor aos irmãos. Quer tocar Deus? Quer viver a experiência da presença de Deus na sua vida? Abra os olhos. Tivemos aí o cego Bartimeu, no dia de ontem. Permita enxergar
Permita-se enxergar aquilo que Deus quer lhe revelar. A vida do irmão. Ainda um pouquinho antes da celebração, uma frase, né, na nossa conversa veio, né? E conversando ali com o Padre Toninho, tantas coisas, e a frase na nossa conversa que veio é essa: olha, Deus não marca a hora, né? Ele chega quando a gente menos espera. E chega. Chega à nossa porta, chega à nossa vida, chega na nossa família. E às vezes da maneira que ele chega, não é a maneira que a gente gostaria que ele viesse. Nem sempre a gente está pronto para receber do modo como ele vem. Mas é a presença dele naquele momento que precisamos reconhecer. Eu vou dar um exemplo, talvez pode iluminar um pouco mais nosso entendimento nesse sentido. Eu tenho um amigo, o nome dele é Evilásio. Ele é terapeuta, mas o que ele faz como hobby é arte plástica, é artista plástico, né? Ele pega sucata e transforma aquela sucata em alguma coisa voltada para o divino, para o sagrado. Então ele faz capelas, igrejas. Imagine, ele consegue fazer os 12 apóstolos com 12 enxadas velhas, com as lâminas já tudo estragada, enferrujada, e você olha de longe e você fala, nossa, os 12 apóstolos, quando você vê de perto, nossa, é uma enxada. Sabe o carrinho de mão, aquele antigo de ferro, que tem aquele ferro que faz uma volta assim, que é o cabo, e a roda vai enganchada? Ele consegue fazer só com esse arco a Virgem Maria. De longe você vê aquela sombra, uma luz batendo, você fala, Nossa Senhora. Quando você chega de perto, você fala, mas isso aqui é um ferro, um negócio lá, né? De segurar, do carrinho de mão. Ele tem um dom, uma sensibilidade. E o Evilásio, há uns 3 anos atrás, ele sofreu um grave acidente. Mas um grave acidente. Ele estava voltando de um dia na caminhada que ele costumava fazer, né? Fazia uma caminhada, e ele ia de carro até um lugar mais tranquilo para fazer a caminhada. Eu estive com ele no domingo, e na segunda-feira ele foi fazer essa caminhada. E ele sofreu um trágico acidente. Ele estava tão cansado, já de outras andanças, ele acabou, parece que cochilando, se apagando no volante. E o carro capotou. Era uma dessas Spin. Capotou o carro e ficou com as rodas para cima, tudo esmagado ele. E ele ficou muito tempo para aguardar o socorro. Acontece que ele ficou muito tempo com a cabeça assim, travada, né, de ponta cabeça, e feriu as vértebras da coluna. E o Evilásio foi tirado daquele carro tetraplégico. A única coisa que funcionava era a boca e os olhos, porque nem a cabeça ele conseguia virar de um lado para o outro. E foi trazido aqui para São Paulo, isso aconteceu lá em Guaratinguetá. E ele foi trazido aqui para São Paulo, no hospital ali da IGESP, e os médicos viram aquela situação e falavam, vai ter que operar, tem que fazer uma cirurgia. E não é garantido que resolva a situação. Tinha que operar as vértebras. E aí o médico pergunta para ele, mas você, para fazer a operação, eu posso fazer de 2 modos. Eu posso fazer por trás ou por dentro da garganta. Imagina, chegar na coluna aqui, ó, por dentro do buraco da boca. Ele falou, vai por onde é mais fácil. Ele falou, então mais fácil vai ser por dentro da boca. E fizeram a cirurgia. Aí eu fui visitá-lo, e acreditem vocês, o Evilásio estava falando. Não perdeu a fala. Mas ainda não conseguia movimentar os braços, não conseguia movimentar nada. E aí ele disse assim, Padre Márcio, a dor me vem da ponta do pé até a cabeça, eu sinto dor, não tenho movimento nenhum, mas sinto uma dor horrível. E ela chega devagarzinho, devagarzinho, quando chega naquele ponto mais alto, é absurda.
Até o médico propunha de dar morfina para poder aliviar essa dor. E ele disse bem assim: quando vem essa dor, quando eu experimentei esse momento de dor, de solidão, é Ele que veio, Jesus. É Jesus. Imagine, nessa dor, nesse sofrimento, um artista plástico que precisa das mãos, é Jesus. E quando vem essa dor, que é uma dor horrível, absurda, ele dizia assim: eu quero ir no ponto mais alto dessa dor. Porque chegando lá, eu sei que não é o fim. Porque Deus permanece. E Ele está comigo, na minha dor. Por isso ele dizia, é Jesus. É o amor de Deus que ele experimentou na vida. E quem experimenta esse encontro com a pessoa de Jesus, não sente mais solidão. Quem encontra esse amor na sua vida, mesmo na dor, não teme. Tem fé, vai além da dor, no ponto mais alto da dor. Então assim também acontece na nossa vida. Quantas dificuldades, quantos desafios se apresentam também na vida de cada um de nós. Às vezes não é nem na nossa vida, é na vida de uma pessoa que a gente ama tanto. Pode ser de um filho, pode ser de uma pessoa que a gente acompanha, que está lá naquela luta, naquele sofrimento, e a gente sabe que não tem como tirar aquilo dele. Somente de dizer para ele, eu estou aqui contigo. Essa é a tua dor, mas eu estou aqui contigo. E quero estar contigo. E é justamente isso, experimentar o amor para poder ser o amor. E é só neste encontro com o Senhor que conseguimos. Evilásio aprendeu a reconhecer Jesus abandonado. E quem é Jesus abandonado? É aquele Cristo que no alto da cruz grita, meu Deus, por que me abandonaste? E ele nos recorda que também nós vivemos essa experiência na nossa vida. Imagina o Evilásio naquela hora, de ponta cabeça, todo travado, descobrir que ficou tetraplégico. Parece que vem esse grito, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Então é Jesus. É Ele naquele momento. Reconhecer Jesus abandonado. E às vezes a gente reconhece na cruz. Olha para Jesus na cruz, tem piedade, sente como no período da Semana Santa. Mas a gente não pode ficar parado ali, apenas. Precisa reconhecer Jesus abandonado que está lá em casa, que está lá na nossa família. E é muitas vezes aquele Jesus abandonado que a gente não quer reconhecer. Por isso Deus não marca a hora para chegar. Ele chega quando a gente menos espera e nos dá uma oportunidade renovada de amá-lo naquele momento presente. Então, ser o amor. Viver a experiência desse amor para poder ser capaz de amar no irmão e na irmã. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em ti. Esses dias atrás a liturgia repetidamente nos trazia esta frase: o reino de Deus chegou para vós. O reino de Deus está no meio de vós. E qual é a experiência do reino de Deus, hein? É aquela que nós podemos fazer. Assim na terra como no céu.
fazer com que este reino se torne presente na nossa capacidade de amar, na misericórdia que podemos ter para com os nossos irmãos, na experiência de se fazer um com aquele que está na dor e no sofrimento e dizer: estou aqui contigo. Aí sim a gente pode dizer que o reino de Deus chegou. Porque ali não tem solidão, ali não tem morte, não tem dor, tem a esperança. Então o grande convite que nos vem também nessa 7ª noite da novena é de não fazermos apenas aquela experiência de um amor de Deus sentimental, romântico e fechado apenas nos nossos sentimentos, mas a experiência de fato de tocar Deus, encontrar Deus no dia a dia da nossa história, da maneira que a gente nem podia imaginar, mas é Ele que está nos dando ali uma oportunidade de amar. E aquilo que Ele já nos capacitou, Ele não vai fazer. Somos nós agora que podemos dar esta continuidade no amor e nessa experiência do reino. Então, que a gente possa voltar para as nossas casas, voltar para o nosso lar, com esse desejo no coração, de ser esta presença do amor de Deus também. Não apenas experimentar, mas quem sabe naquele encontro com o irmão, gerar essa presença de Jesus no meio. Gerar, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu durante muito tempo ouvi esta frase e achava que era assim, mas eu aprendi que não é assim não. Onde 2 ou 3 estão reunidos, nós iniciamos a missa, fizemos o sinal da cruz, mas pode ser que a gente não está em unidade. Alguém está pensando lá em casa, a equipe de música já está pensando na nota musical do próximo canto, né? O pessoal está pensando que está fazendo a filmagem, já qual é a próxima imagem que vai colocar. A gente pode estar juntos, mas não estar em unidade. A gente pode vir na igreja, sentar do lado de uma pessoa e não ter nem visto o rosto dela ainda, nem ter dado boa noite. Ou seja, estamos reunidos, mas pode ser que ainda não estamos em unidade. O que gera a presença de Jesus no meio de nós, e sempre gera a presença de Jesus, é o amor recíproco. O amor recíproco. Eu amo a você, você me ama. Eu dou a vida por ti. Você, na disposição do reino, dá a vida por mim. E este encontro gera a presença de Jesus no meio, que é o amor de Deus. Permanecer no amor é permanecer nesta disposição de amar o irmão, de não julgar, mas de fazer essa experiência. Senhor, o que me pedes nesse momento presente? Para ir além do meu julgamento, além da minha dor que talvez eu esteja experimentando, além da minha vingança, porque às vezes a gente é meio vingativo, né? Quando é ferido, quando é atingido, quando é trapaceado. E ali você tem a oportunidade novamente de amar e ser o amor. Então, gerar esta presença de Jesus no meio, permanecer no amor, até que Ele seja pleno no meio de nós. E isto é a presença do reino de Deus no meio de nós. Possamos nessa Eucaristia sermos alimentados sim por esta palavra, sermos alimentados por Jesus Eucaristia. Termina a fila da comunhão. Aonde está Jesus? No sacrário? Na comunidade.
que recebeu o corpo de Cristo. E depois, como na festa de Corpus Christi, né? Esse corpo de Cristo vai fazer assim, ó. Vai se esparramar para todos os cantos aqui desse bairro, desta vila, dessa comunidade. E Jesus, a Eucaristia, vai entrar nos lares de cada um de nós. E sabe que esse é o projeto de Deus, né? Esse é o grande projeto do Pai. Concluo com uma historinha que eu aprendi de um padre espanhol. Jesus estava voltando depois da ressurreição, ele voltou para a casa do Pai. E chegando lá no céu, pouco perto da porta do céu, tinha São Miguel Arcanjo. Estava lá, na porta, né? São Gabriel. E vendo Jesus saindo da terra, imagina o planeta Terra, né? Chegando lá no céu. Acontece que quanto mais Jesus se aproximava do céu, mais a terra ficava escurecida. Bem escurecida. E eles ficaram sem entender, mas o que está acontecendo? Ele não foi lá para incendiar o mundo com o amor de Deus, levar essa presença, a chama do amor de Deus, e ele está voltando e está tudo escurecendo. Aí, no que Jesus se aproxima, São Miguel pergunta, mas Jesus, o que aconteceu? Olha, a terra ficou escurecida. Quando você estava lá, estava tudo iluminado, incendiado, e você voltou, apagou tudo? Ele falou, não, esse é meu projeto. Mas que projeto, Jesus? Como assim? É o projeto, eu já conversei com o Pai, Eu volto, e agora daqui envio o Espírito Santo. Essa chama de amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo. Aí Jesus fala, como uma flecha, vou mandar o Espírito Santo. Daí São Gabriel olha para São Miguel e fala, mas e se não der certo? Se não der certo? Aí Jesus responde e fala, bom, eu não tenho outro projeto, é esse. E assim, ele fala, não é verdade que está tudo escuro? Olha lá. Eles olhavam, viam tudo escuro. Não, mas olha bem, naquela direção. Aí viu um pontinho de luz que não era nada. Ali é o cenáculo. Estão os discípulos reunidos. E agora, lá eu mando o fogo do amor de Deus, o Espírito Santo. E assim ele fez. Como uma flecha, atirou essa chama do amor de Deus até o cenáculo. E na hora que chegou lá no cenáculo, aquela chama fez assim, pelos pés dos apóstolos, foi sendo incendiado todo o mundo. E chegou até nós o anúncio do reino, a proclamação do reino. Este tempo novo, vivemos a mesma vida, mas iluminados por Cristo somos novos. Então é isso, que a gente possa voltar para os nossos lares com esse desejo de incendiar o mundo com o amor de Deus. E aquilo que parecer na nossa vida problema, dificuldade, coisa insuperável, tem essa capacidade de dizer, é meio difícil, mas de dizer, é Ele, Ele está presente, é Jesus, Ele chegou, e eu não estou só. Mesmo na palavra São Paulo diz, né, o sofrimento do tempo presente não tem comparação com aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós aí podemos testemunhar, muitos de nós podemos testemunhar, que aquilo que parecia ser impossível, que já enfrentamos na nossa vida, quando a gente abre para a graça de Deus, para a hora de Deus, aquilo se transforma no nosso milagre, na maior bênção da nossa vida. Se transforma no nosso testemunho, para que outros também tenham fé e confiem em Deus. Possamos assim sermos portadores desta boa notícia a todos aqueles que estão lá fora, que não vieram, que estão entristecidos, estão apagados na fé, que possamos ser essa presença do amor,
mais do que com palavras, com gestos, revelarmos a presença desse amor. Amém?